Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, só que o seguinte, nós temos que esse assunto ele pode se tornar complicado caso você não preste muita atenção. Então, desde já, eu solicito que você preste bem atenção aqui nas explicações, ok? O nosso assunto hoje será sobre solução, ou soluções, né? Muito bem. Nós temos do- é, que a solução, né? Desculpa, tá? Que a solução, ela nada mais é que a mistura ou uma mistura homogênea de dois ou mais componentes, tá? Nós temos que a solução, pessoal, a solução, ok? Nós temos que a solução, ela é formada, ok? Pela união do que? Do soluto, ok? Do soluto e do solvente, ok? A união desses dois formará o que? A solução. Então, o soluto, por exemplo, pode ser um sólido, um líquido ou um gás. O solvente, da mesma maneira, pode ser um sólido, líquido ou gás. Lembre-se, tá? Notem aqui que o seguinte, que o soluto sempre vai ser aquele que estará em menor quantidade, tá? Então nós temos aqui, ó, menor quantidade, ok? Menor quantidade. E o solvente é aquele que é o que? Está em maior quantidade. Maior quantidade. E mais uma coisa, o soluto, ele é aquele que vai ser o quê? Dissolvido, tá? Será dissolvido. E o solvente vai dissolver. Muito bem. Então, esses detalhes são muito importantes. Então, o soluto, tá? Vai representar aquele, então, que estará em menor quantidade e também será aquele que será dissolvido. O solvente será aquele que estará em maior quantidade e será aquele que vai o quê? Dissolver, ok? Muito bem. Continuando, então. Nós temos que os tipos de soluções podem compreender três tipos. Nós podemos ter uma solução sólida, uma solução líquida ou uma solução gasosa. Sólida, o ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates ele é nada mais que uma mistura de sólidos, ok? Você pode ter uma mistura de ouro mais cobre, tá? Onde então você pode observar tonalidades diferentes, né, de joias, joias mais alaranjadas devido a um maior teor de cobre, ou mais amareladas com maior teor de ouro, ok? Temos também as soluções líquidas, como por exemplo a água do mar. A água do mar. Você já deve ter provado, né, a água do mar. Por exemplo, ela é salgada, né? Por que, que ela é salgada? Porque você tem ali o que? Sal dissolvido na água, tá ok? Você tem sal dissolvido na água. Uma mistura líquida, tá? Que podemos observar é o álcool etílico, tá? O álcool etílico, o álcool 70, tá? Nós temos que o álcool etílico, ele é uma mistura de álcool mais o que? Água, ou seja, o álcool etílico mais água, ok? E as misturas gasosas, tá? O ar atmosférico ele é uma mistura de vários gases, tá? Então você tem aqui que poderá então ser um exemplo de solução, uma mistura gasosa, ok? Continuando então. Agora, como preparar uma solução? Como que podemos então elaborar uma solução? É simples, pessoal. Basta dissolver um soluto em uma quantidade solvente, tá? Assim, nós temos que as moléculas ou íons do soluto, tá? O íon do soluto separam-se, permanecendo que dispersos aonde? No solvente. Então, os íons aqui então do soluto vão se dispersar aonde?
no solvente. Então, a mistura do soluto no solvente, eu tenho uma solução, ok? Uma solução. Muito bem. Porém, substâncias diferentes se dissolvem em quantidades diferentes em uma mesma quantidade de solventes na mesma temperatura. Podemos observar que uma quantidade de soluto, uma quantidade exata de soluto, será necessária para uma quantidade exata de solvente ao quê? A uma temperatura. Tá? Temperatura. Então, nós temos que, dependendo da quantidade de soluto, dependendo da quantidade de solvente, a uma temperatura, nós podemos, então, ali ter diferentes tipos de soluções. Para ser mais exato, 3 tipos de soluções. Tá? E essa quantidade de soluto e essa quantidade de soluto exato para uma quantidade exata de solvente a uma determinada quantidade, né? A uma determinada temperatura, tá? De novo, uma certa quantidade exata de soluto e uma certa quantidade exata de solvente a uma temperatura, nós temos que é chamada de coeficiente de solubilidade, tá? Então, nós temos que o coeficiente de solubilidade, ele vai representar o quê? Ele vai representar a quantidade máxima, tá, dissolvida de uma substância, de um soluto, tá? Em uma determinada temperatura, em uma quantidade padrão de solvente. Vamos ver aqui um exemplo? Olha só, nós temos que o sal, tá? O sal de cozinha, que é o NaCl, tá? O NaCl. Nós temos que a 0 graus Celsius, tá ok? 357 gramas, tá? Do sal, do NaCl, é dissolvido em 1 litro de água. É solúvel, tá? Ou seja, nem sobra e nem falta, ok? Nem sobra e nem falta. Então, a 0 graus Celsius, 357 gramas de sal é solúvel a 1 litro de água. Isso a 0 graus Celsius. Agora, e se eu alterar a temperatura a 100 graus Celsius? Hein? O que vai acontecer? Esse valor muda, tá? Esse valor muda. Então, nós temos que 398 gramas do sal é solúvel em 1 litro de água, em 1 litro de solvente. Então, nós temos aqui, pessoal, que a quantidade de soluto a ser dissolvido no solvente depende do quê? Da temperatura. Depende da temperatura. Um outro exemplo, a sacarose. Sacarose. Tá? Que é aqui, então, a molécula, o quê? C12H22O11. Ok? A 0 graus Celsius, nós temos que a sacarose é dissolvida aqui, então, com 420 gramas por litro. Então, 420 gramas da sacarose é solúvel a 1 litro de solução, 1 litro de solvente, tá? Isso a 0 graus Celsius, ok? Agora, se aumentarmos a temperatura, quanto de açúcar vai ser solúvel em 1 litro de água? Aqui, então, vai ser 3.470 gramas de açúcar para 1 litro de água. Olha só a quantidade que muda, pessoal. Amplia, tá? Amplia. Então, nós temos aqui, ó, que a 0 graus Celsius, a sacarose tem, então, 420 gramas do açúcar dissolvido em 1 litro. Já a 100 graus Celsius, já muda, vai para 3.470 gramas do açúcar para 1 litro de solução. Ou seja, não está nem passando e nem faltando, ok? Então, nós temos que a temperatura, ela afeta
a solubilidade da solução, que é chamada então de coeficiente de solubilidade, onde então ela vai indicar o quê? A quantidade máxima do soluto, tá ok? A uma determinada temperatura, tá? E uma quantidade padrão de solvente. Como nós podemos ver aqui, a quantidade de solvente não alterou. Não alterou, manteve-se a mesma, 1 litro até o final, porque ela é o quê? Padrão. O solvente, ele é padrão, ele não altera, ok? Padrão. O que vai alterar no coeficiente de solubilidade é o quê? O soluto que é alterado, ok? É ele que é alterado, certinho? Dependendo de quem? Da temperatura, ok? Então tá aí, pessoal, sobre o coeficiente de solubilidade. Continuando então, tá? Vamos ver aqui mais um detalhe, tá? Importante sobre o coeficiente de solubilidade. Vejamos aqui, ó. Vamos agora aqui ver um gráfico. Olha só esse gráfico aqui, tá? Vamos ver aqui esse gráfico. Nós temos aqui, então, que nessa figura podemos ver aqui, ó. Aqui representa a quantidade do soluto, ok? A quantidade de soluto. Podemos colocar aqui que pode ser o NaCl, ok? E aqui a temperatura. Temperatura vai de 0 até 100, ok? A quantidade de solvente, a quantidade de água, ela é o quê? Padrão, ok? É padrão. Então aqui, ó, a quantidade de solvente é padrão, não muda, ok? Muito bem. O que vai então alterar aqui é o quê? É a quantidade de soluto a uma determinada temperatura, ok? Muito bem. Na figura aqui então, tá? Nós temos que a substância mais solúvel a 20 graus Celsius, a 20 graus Celsius, é o AgNO3. O AgNO3, ele é o mais solúvel, tá? Podemos observar aqui que ele está aqui em cima. Olha só, nós temos aqui, ó, em torno de 250 gramas de AgNO3, 250 gramas aqui, ó, 250 gramas de AgNO3 em 100 gramas ou 100 ml de solvente a 20 graus Celsius. Enquanto os outros, aqui, ó, por exemplo, 150, né? Aqui, ó, o nitrato de sódio, tá? Ele vai estar bem aqui abaixo, ó. Ele não vai estar nem a 100, ele vai estar aqui, ó, abaixo de 100, tá? O Na2SO4 vai estar bem abaixo também, tá? Ele vai estar bem aqui, ó, bem aqui, abaixo de 50, ok? Então, podemos observar, pessoal, que o AgNO3, que é o nitrato de prata, ele é a substância mais solúvel, tá ok? Mais solúvel aqui no gráfico, ok? Nós temos que a solubilidade do Na, isso aqui, ó, do NaNO3, que é o nitrato de sódio, a 40 graus Celsius, a 40 graus Celsius. Ele é o verde, tá bom? A 40 graus Celsius. É de quanto? É de 100 gramas. Então, 100 gramas do NaNO3. Então, 100 gramas do NaNO3 é solúvel a 40 graus Celsius. 100 gramas do NaNO3 é solúvel a 40 graus Celsius, tá? Além disso, né, temos aqui, então, outras, né, substâncias também que podemos aqui indicar, tá? Podemos observar, por exemplo, que aqui, ó, que a 20 graus Celsius, tá? Temos que 150 gramas do KNO3, do nitrato de potássio. Temos aqui, ó, 150 gramas do nitrato de potássio é solúvel a 20 graus Celsius, ok?
Podemos observar também aqui, ó, pegando aqui, ó, o amarelo, que é o cloreto de sódio, bem aqui, ó, um pouco mais de 20 graus Celsius, tá? Temos que, então, um pouco menos de 50 gramas de sal, tá? 50 gramas de sal é solúvel aqui no nosso gráfico, ok? Muito bem, pessoal. Então, nós temos aqui diferentes substâncias, ok? Que são solúveis a uma quantidade de temperatura, a uma quantidade padrão de solvente, ok? Uma quantidade padrão de solvente. Então, o AgNO3, que é o nitrato de prata, é solúvel a 20 graus Celsius com 250 gramas do soluto, do AgNO3, ok? Já o nitrato de potássio, 150 gramas dele é solúvel a 20 graus Celsius. O nitrato de sódio, temos aqui que 100 gramas dele, 100 gramas do nitrato de sódio é solúvel a 40 graus Celsius, ok? E mais outra coisa, podemos observar o seguinte, pessoal, tá? A solubilidade, tá? Ela aumenta conforme aumenta o quê? A temperatura. Então, conforme aumenta a temperatura e conforme aumenta o soluto, a solução ela vai se tornando o quê? Mais solúvel, ok? Ok? Então, com o aumento da temperatura, temos então que a solução ela vai se tornando cada vez mais solúvel, conforme também aumenta a quantidade do soluto. Ótimo! Beleza! Outra situação, pessoal, vamos aqui então interpretar, tá? Vamos aqui interpretar. Os 3 tipos de soluções existentes, tá? Que são solução saturada, solução supersaturada e solução insaturada, ok? Vejamos aqui então, primeiro, solução saturada. O que seria uma solução saturada? Nós temos que é aquela que contém a máxima quantidade de soluto numa dada quantidade de solvente a uma determinada temperatura. Essa quantidade máxima denominada nada mais é que o coeficiente de solubilidade. Podemos observar o seguinte, pessoal, que a solução saturada é a quantidade limite máxima de soluto para uma determinada quantidade, também limite de solvente, a uma determinada temperatura. Então, eu tenho uma quantidade certa de soluto, uma quantidade certa de solvente a uma certa temperatura. É o ponto ideal, tá? Agora, a solução insaturada. O que seria a solução insaturada ou não saturada, tá? É a solução com a quantidade de soluto inferior ao coeficiente de solubilidade. Ou seja, nós temos que a quantidade de soluto é inferior à quantidade de solvente a uma dada temperatura. Ou seja, está faltando, tá inferior, está faltando soluto no solvente, para o solvente, ok? Então, nós temos a falta de soluto. Já a solução supersaturada, ela vai, então, nos submetermos, tá? A solução obtida na situação em que nós temos um excesso, tá? Um excesso de soluto a uma dada temperatura a uma quantidade de solvente. Então, nós temos aqui um excesso de soluto, está ultrapassando, tá ok? Está, então, uma quantidade excessiva, ok? Muito bem. Então, podemos exemplificar isso da seguinte maneira, pessoal. Vejamos aqui, então. Vamos dizer que você está fazendo um suco aí na sua casa, um suco de limão, tá? Um suco de limão. Você colocou lá, então, espremeu o limão na jarra,
colocou a água e agora você vai adicionar o açúcar. O açúcar é o soluto, a água é o solvente, ok? Então você vai colocar o soluto, o açúcar. Muito bem. Você coloca lá então uma quantidade de açúcar. Aí você vai, mexe, né? Dissolve, mistura, tá ok? Sendo que não tem nada no fundo mais. Dissolveu todo o açúcar. Dissolveu todo o açúcar. Aí você vai lá e prova o suco. E tá amargando, né? Está amargando, tá azedo, né? O que é isso? O que significa isso? Está faltando açúcar. Significa que está faltando açúcar. Isso então diz que a solução é o quê? Insaturada. Insaturada. É porque está faltando açúcar a uma dada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Ok? Aí você vai lá e acrescenta mais açúcar, tá? Mexe, dissolve, aí então você vai lá e prova. Está ok, está ótimo. Tá ok? Está no ponto ideal. Não sobrou açúcar na jarra. Misturou todo o açúcar. Ele dissolveu todo. Todo o açúcar foi dissolvido. Você provou e tá ok, tá ótimo. Ele tá no ponto. Ou seja, você tem uma quantidade exata de soluto a uma quantidade certa de solvente a uma dada temperatura. Agora, vai que então, vai lá, né, o seu irmão, a sua irmã vai lá e coloca mais açúcar, por acidente, né? Por acidente vai lá e coloca mais açúcar. E aí ele vai, mistura, dissolve, tá? E aí você vai e prova o suco. O suco tá super doce. Super doce. E formou lá no fundo, lá, uma quantidade de açúcar no fundo, que não dissolve mais. Você pode misturar, dissolver ali, ó, misturar, que ele não vai dissolver. Não dissolve. Você tem então ali uma solução super saturada, tá ok? Nós temos então que aquela quantidade de açúcar que formou lá no fundo, ele não dissolve mais, porque já ultrapassou a quantidade que poderia ser de açúcar. Você tem então uma solução super saturada. Então você tem um excesso de açúcar ali em relação ao solvente a uma dada temperatura. Agora, aquele açúcar que formou no fundo da jarra recebe um nome. Aquilo lá se chama corpo de fundo ou corpo de chão. O corpo de fundo ou corpo de chão, ele é formado quando você tem um excesso de soluto a uma quantidade de solvente a uma dada temperatura. Nós temos que aquilo ali é o excesso, é o que sobrou, é o que não dissolve mais, tá? Então nós temos que o corpo de fundo ou corpo de chão é então aquele que sobra, o excesso que então não dissolve mais com o solvente a uma dada temperatura, ok? Muito bem. Nós temos aqui, ó, um gráfico, tá? Vou pegar aqui uma outra figura para ser mais preciso. Aqui, ó, temos aqui, tá? Essa figura aqui, pessoal, ok? Essa figura. Muito bem. Nós temos aqui, ó, a quantidade soluto, ok? A quantidade soluto a uma quantidade de solvente, 100 gramas de água, ok? 100 gramas de água. Aqui embaixo, a temperatura, tá? A temperatura, ok? Podemos observar que aqui, ó, é formada uma curva, uma linha, então, nesse gráfico. Essa curva aqui, ó, ela recebe um nome. É chamada de coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é indicada pela solução saturada. Então, a solução saturada é o coeficiente de solubilidade, a quantidade certa de soluto a uma quantidade certa de solvente a uma dada temperatura. Então, nós temos aqui, ó, que é então o coeficiente de solubilidade, tá?
nós temos que a solução é o quê? A solução é saturada. Saturada. Na curva. Então, esse ponto aqui, ó, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto aqui em cima é porque a solução é saturada. Então, vejamos aqui, ó, podemos observar o seguinte, que, olha só aqui, entre 400 e 500, 450, ok? Então, 450 gramas de um soluto, 450 gramas de um soluto é solúvel em 100 gramas de água, 100 ml de água, a 30 graus Celsius. Ok? A 30 graus Celsius. Podemos dizer também que, aqui, ó, pegando aqui esse ponto aqui, ó, um pouco acima de 300 gramas de soluto, tá? Um pouco acima de 300, vamos falar 310, por exemplo, 310, tá? Um exemplo. 310 gramas do soluto em 100 gramas de água ou 100 ml de água é solúvel a 20 graus Celsius, ok? A 20 graus Celsius. Então, pessoal, todos os pontos que estão aqui nessa curva, ao qual recebe então o nome de coeficiente de solubilidade, todos esses pontos aqui indicam que a solução é o quê? Saturada. A solução é saturada. Agora, vamos dizer que tenhamos aqui outras situações. Vamos dizer que tenhamos outras situações aqui. Vejamos aqui, ó. Vamos dizer que eu tenha um ponto aqui, ó, bem aqui em cima. Vamos dizer que eu tenho um ponto bem aqui em cima. Vamos dizer, tá, que eu tenho aqui, ó, um outro ponto bem aqui, ó. Bem aqui. Vamos dizer, então. Aqui, pessoal, nesse ponto aqui, esses pontos aqui indicam que a solução é supersaturada. A solução é supersaturada. Nós temos um excesso de soluto. Vamos analisar, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Nós temos aqui que são 600 gramas de soluto, a 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Ok? A 30 graus Celsius. Agora, qual é o ponto que em relação a ele a solução é saturada? A mesma temperatura, colocando a 30 graus Celsius. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto. Considerando a mesma temperatura. Esse ponto aqui. Ok? Por exemplo, 450 gramas. Podemos observar aqui, ó, que 450 gramas do soluto, tá? É dissolvido aqui a 30 graus Celsius. Então, em relação a esse ponto aqui, ó, quantos gramas de sal de soluto está em excesso? É só pegar a diferença de 600 para 450. O excesso de 600 a 450. Que dá quanto? 150 gramas. 150 gramas de soluto está em excesso. Então, significa que nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, nós temos 150 gramas de soluto, tá? Que precipitou, formou o corpo de fundo, o corpo de chão, a 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Ok? Certinho? Muito bem. Aqui, então, esse ponto aqui. Agora, nós temos aqui, ó, 450 gramas, tá? De um soluto
a 100 gramas de água a 20 graus Celsius. A 20 graus Celsius. A que ponto nós podemos comparar para ver o excesso de soluto? A que ponto eu posso compará-lo à mesma temperatura para ver o excesso de soluto? Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, ele vai me indicar qual é a quantidade em excesso de soluto. Vamos dizer que, como eu falei aqui, são 310. 310 aqui. Então, 310 gramas de sal a 100 gramas de água é solúvel a 20 graus Celsius. Então, qual é a quantidade em excesso de soluto aqui nesse ponto? É só pegar aqui, ó, 450 menos 310, que vai dar 140. 140. Então, nós temos aqui, ó, nesse ponto, 140 gramas de soluto em excesso, tá? Em excesso. Em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Agora, é possível corrigir essa solução? É possível corrigir essa solução? Sim, é possível sim. O que nós podemos fazer? Nós podemos, então, aqui, ó, ele a 20 graus Celsius é supersaturado, não é isso? Se aumentarmos a temperatura de 20 para 30, aumentar mais 10 graus Celsius, ele vai se tornar esse ponto aqui, ó. Ele vai se tornar o quê? Solúvel, saturado. Saturado. O excesso de soluto vai dissolver, formando esse ponto aqui, ó, que é uma solução saturada. Então, se aumentarmos de 20 para 30, esse ponto aqui, ó, que está a 20, vai ficar aqui a 30 graus Celsius. A solução se torna o quê? Saturada. Ok? Certinho? E por fim aqui, ó, a solução supersaturada é esse ponto aqui, ó. Esse ponto. Esse ponto ali, pessoal, a solução é o quê? Supersaturada. Está em excesso, está acima da curva. Todos os pontos que estão acima da curva são supersaturados. Então, podemos ver aqui, ó, que com 350 gramas de soluto, tá? A solução é supersaturada. Ou seja, 350 gramas de soluto a 100 gramas de água a 0 graus Celsius. Ok? Se diminuirmos aqui a quantidade de soluto, a solução se torna saturada? Sim. Se diminuirmos a quantidade de soluto, sim. Porque aqui, ó, nós temos que esse ponto aqui, ele está em torno de 125 gramas, mais ou menos. Tá? 125 gramas a 0 graus Celsius, a solução é saturada. Então, significa que esse ponto aqui, ó, tem 175 gramas em excesso. 175 gramas em excesso de soluto a 0 graus Celsius. Ok? Tem como corrigir fazendo o quê? Aumentando a temperatura, vindo para cá, ó. Vindo para cá. E aí, então, temos aqui, ó. Temos aqui o aumento da temperatura. Aqui no meio seria 25, olha só. 25. Então, aqui seria em torno de 20, 23. Então, significa que a 20, se eu aumentar a temperatura de 0, aumentar a temperatura de 0 para 23, essa solução aqui se torna o quê? Saturada. Ok? Agora, vamos ver uma outra situação agora. Contrária. Vamos dizer que tenhamos aqui um ponto bem aqui, ó. Bem aqui. Vamos ter um outro ponto bem aqui, ó. E um outro ponto... só esses dois tá bom, tá? Só esses dois. Muito bem. Aqui, todos os pontos que estão abaixo da curva, pessoal, são chamados de soluções insaturadas ou soluções não saturadas. Então, nós temos esse ponto aqui, ó. Esse ponto nós temos aqui 150 gramas de soluto, tá? A 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. A solução é insaturada.
Como que eu faço para corrigir essa solução? Para que ela se torne saturada? Aumenta o soluto. Então, de 150, nós vamos parar aqui, ó, que é 310. Ou seja, vamos aumentar o quê? 160 gramas. Aumentando 160 gramas, tá? Nós, então, conseguimos corrigir a solução com que ela se torne o quê? Saturada. Ok? Então, aqui, ó, a 20 graus Celsius, mantendo a temperatura, aumenta a quantidade de soluto de 150 para 310, aumenta mais 160 gramas e a solução se torna saturada. Ok? O outro ponto, esse ponto aqui, ó, nós temos aqui temos aqui 250 gramas de soluto, tá? Em 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Mantendo a temperatura, quanto de soluto teremos que, então, acrescentar para que se torne saturado? Se torne esse ponto aqui. Então, de 250 para esse ponto que é 450, temos que aumentar 200 gramas de soluto. 200 gramas de soluto devem ser acrescentados para que a solução se torne saturada. Ok? Então, nós temos aqui, pessoal, então, que em cima da curva, a solução é saturada. Ok? Em cima da curva, a solução é saturada. Acima da curva, a solução é o quê? Super saturada. Super saturada. Então, esse ponto e esse ponto, as soluções são super saturadas. E abaixo da curva, temos que, então, esse ponto e esse ponto, a solução é insaturada. Insaturada. Ok? Insaturada. Então, nós temos aqui que abaixo da curva, a solução ela é insaturada. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Alguma coisa que ficou perdido, pessoal? Não, né? Ótimo! Então, aqui, ó, para finalizarmos esse gráfico aqui, então, temos, então, para exemplificar, temos aqui, ó, que temos um soluto, temperatura, ok? Soluto, temperatura, quantidade padrão de água, é 100 gramas de água, ok? Então aqui, ó, temos aqui que esse ponto a solução é saturada, esse ponto a solução é saturada, esse ponto aqui, ó, a solução é saturada, esse ponto aqui a solução é saturada. E também nesse ponto aqui, ó, a solução é saturada. Então todos os pontos aqui que estão na curva do coeficiente de solubilidade. Temos que a solução é o quê? Saturada. Ok? Então, todos aqui são soluções saturadas. Agora, acima da curva, como por exemplo, aqui, as soluções são o quê? Super saturada. Ok? São super saturada, porque são soluções que têm um excesso de soluto. Muito bem, pessoal. Excesso de soluto, ok? Excesso. Agora, esses pontos aqui, ó.
esse daqui, ó, esse, nós temos que, então, esses pontos aqui, ó, a solução é insaturada. Nós temos, então, o quê? A falta de soluto no solvente. Então, aqui, insaturada. Ok? A solução é insaturada. Então, nós temos que estar faltando soluto para uma dada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Ok? Certinho, pessoal? Certinho, então? Então, fica aí, pessoal, hoje, tá? Uma explicação sobre soluções, tá? Onde, então, falamos sobre coeficiente de solubilidade, tá ok? Falamos também sobre tipo de soluções, solução saturada, solução insaturada e solução supersaturada, ok? Agora aqui o seguinte, eu só quero concluir aqui com um exemplo, tá? Com um exemplo. Vejamos aqui então. Nós aprendemos hoje que o sal, ok? O sal, que é o NaCl, ok? O NaCl. Temos aqui, então, que 357 gramas desse sal é solúvel em 1 litro de água, ok? Aqui, temperatura a 0 graus Celsius, ok? A 0 graus Celsius. Eu não quero 100 graus. Eu não quero saber a 100 graus. Eu quero saber vamos pensar, que tal a 50, hein? A 50 graus Celsius. Então, a 50 graus Celsius, tá? Qual é a quantidade ideal de soluto, tá? Qual é a quantidade certa de soluto, tá? A uma quantidade padrão de solvente. Eu não quero saber a água é padrão, tá ok? Então, qual é a quantidade de soluto a 50 graus Celsius? Simples, uma regra de 3, pessoal. Uma regra de 3 simples. Temos aqui, ó, que 357 gramas do NaCl, ok? É solúvel a 0 graus Celsius. Certinho? Qual é a quantidade, tá, de sal solúvel a 50 graus Celsius? Qual é? Vamos ver? Só multiplicar cruzado. Então, aqui, ó, podemos fazer, então, ó, 357, ok? Vezes quanto? 50, tá? Temos, então, aqui, ó, que x, 0 graus Celsius, né? X vai ser igual a 17.850 gramas de NaCl. Ok? 17.850 gramas de NaCl. Isso para quanto? Para 1 litro de água. Isso é só um cálculo, pessoal, para a determinação do coeficiente de solubilidade. Nessa condição aqui, a solução é o quê? É o quê? Saturada. Tá ok? Corresponde ao coeficiente de solubilidade. Ok? Então tá aí, pessoal. Temos então que nessa condição aqui, tá? A solução é saturada. Conseguimos calcular a quantidade de sal para 50 graus Celsius. E assim, então, podemos então afirmar que 17.850 gramas de NaCl, tá? É solúvel em 1 litro de água, ok? A 50 graus Celsius. Essa condição, a solução é saturada. Temos então o quê? O coeficiente de solubilidade. Ok, pessoal? Então,
Então tá aí, tá? Um exemplo para que vocês então possam entender um pouco sobre o coeficiente de solubilidade e encontrá-lo através de um cálculo simples de regra de 3. Ok? Então, um imenso abraço virtual para todos, ok? Caso tenha tido aí alguma dúvida, assista novamente o vídeo, tá? E caso a dúvida persista, pode mandar aí uma pergunta nos comentários e aí então eu buscarei o máximo possível te ajudar para que você possa compreender o conteúdo, ok? Então, pessoal, fique com Deus e até a próxima!